Homem de Ferro é um dos heróis mais marcantes da Marvel, mas isso você provavelmente já sabe, principalmente após os filmes protagonizados por Robert Downey Jr. Mas eu tenho certeza que tem coisas sobre a história dele que você provavelmente não sabia, e eu vou aproveitar esse vídeo para contar um pouco sobre as curiosidades sobre esse herói, e contar também só um pouco sobre uma das histórias mais emocionantes de superação da história de Hollywood, que é a história do próprio ator Robert Downey Jr. Meu nome é Murilo Cafa e seja muito bem-vindo ao Space Geek. Homem de Ferro foi criado há 60 anos atrás, em março de 1963. Na época, obviamente, a Marvel não é tão grande quanto é hoje, e os heróis não eram tão populares também. E além de tudo isso, os Estados Unidos estavam passando por alguns momentos delicados, passada a Segunda Guerra Mundial e no meio de uma Guerra Fria. Então pode ter certeza que o foco do país naquele momento, o holofote, não estava nos heróis igual é hoje. A relação dos Estados Unidos com alguns países, como por exemplo Cuba, já estava à beira de um colapso. E é nesse cenário que surge o grandioso Homem de Lata da Marvel, criado por Stan Lee e Jack Kirby. Tony Stark é um milionário armamentista que lucra em cima da guerra. Ele vende armamentos, consegue ganhar muito dinheiro em cima disso, ou seja, um baita de um cuzão. Ele é capturado à beira da morte por um terrorista que força ele a fabricar as armas, e isso nos é mostrado no primeiro filme. Com estilhaços de uma bomba prestes a entrar no seu peito, Tony Stark, com a ajuda de outro prisioneiro, consegue realizar uma cirurgia às pressas, e assim salvar sua vida. Porém, a partir desse ponto, ele fica dependente de um reator preso em seu peito. Stark consegue fugir do cativeiro, construindo assim a sua primeira armadura, e a partir desse ponto, ele é o Homem de Ferro. E como eu havia dito, isso é bem retratado no filme. Agora vamos para a primeira polêmica sobre o personagem. Com relação ao personagem ser o empresário armamentista, no filme fica claro que ele se arrepende das atitudes e não passa mais a fabricar as armas a partir desse ponto. Porém, nos quadrinhos foi um pouco diferente. Vale ressaltar também que por conta da época, Tony Stark dividia seu tempo sendo super-herói Homem de Ferro, mas ainda assim lucrando com as armas. O que de fato já na época já não gerou tanta empatia pelo próprio público. Até porque se você for ver nos quadrinhos antigos, o Homem de Ferro não era um dos heróis mais queridinhos pelo público não. Isso demorou muito pra mudar, muito. Mas no fundo chega a ser meio contraditório mesmo, né? Um super-herói que ao mesmo tempo lucra com a guerra. Então a decisão da Marvel foi muito acertada ao trazer ele pro cinema sem essa carga negativa, o que já mostra uma evolução no personagem feito pelo Robert Downey Jr. Uma outra curiosidade que talvez as pessoas não saibam é que o Homem de Ferro nos quadrinhos é adotado. Howard Stark e Maria Stark adotam Tony ainda quando bebê, e ele só vai descobrir isso mais pra frente. Isso também é deixado de lado nos filmes, porém existe uma teoria em que diz que no universo do MCU ele também é adotado, mas eu não vou me estender sobre esse assunto, quem quiser pesquisa sobre isso. E uma das principais curiosidades também sobre o Homem de Ferro é que sua fiel inteligência artificial Jarvis, nos quadrinhos antigos, não era uma inteligência artificial. Até porque creio eu que o conceito de inteligência artificial ainda não era tão palpável para o público. Talvez não era nem concitado em ter um herói com uma inteligência artificial na época. Então Jarvis, a la Alfred, era somente um mordomo de Tony Stark. Porém, existem histórias que ele também ajuda os Vingadores. Essa adaptação também creio que foi muito necessária, porque realmente você colocar uma inteligência artificial para o conceito do Homem de Ferro tecnológico faz muito mais sentido. E apesar de ser uma inteligência artificial, também transmite muito carisma. E nos filmes do MCU, posteriormente ainda conseguem se transformar no Visão. Um outro ponto que é deixado de lado nos filmes, esse é super importante, que é a questão do Tony Stark ser viciado em álcool. Sim, nos quadrinhos ele é um alcoólatra. Nos filmes até chega a fazer uma certa referência de que ele, bebe algumas ali, mas não que ele realmente é um dependente do álcool, como foi visto em diversas histórias antigas. E essas histórias são lembradas até hoje, porque a Marvel, assim como fez em Homem-Aranha, trouxe um lado mais humano pro super-herói, coisa que não era sempre que acontecia com todos os super-heróis, porque realmente você ter um herói que é alcoólatra, cara, é muito forte e impactante. E eu considero isso um ponto super importante que daria sim pra ser explorado nos filmes também, porque apesar do dinheiro, apesar da fama e apesar de ser um super-herói, ele ainda tem que lutar com uma coisa tão primitiva, que são as drogas. Mas a Marvel optou por não utilizar essa abordagem nos seus filmes. E eu também entendo o porquê, já que a maioria dos seus filmes tem um público muito grande e infantil, é bom deixar isso de lado realmente. Então, também acho que foi uma decisão acertada da Marvel
ter cortado esse lado sujo da história do Homem de Ferro. E realmente, a Marvel mudou muita coisa do seu personagem original para transmitir eles para telonas. Mas eu tenho certeza que valeu muito a pena para a marca, porque em 2008 veio seu primeiro filme como protagonista, quando Robert Downey Jr. faz o excelente Homem de Ferro. E vamos falar um pouco sobre essa figura que foi tão marcante para o cinema. Robert Downey Jr., nascido em 4 de abril de 1965, é um ator de Hollywood que tem uma das histórias de superação mais fodas que eu já vi. Eu já fiz um vídeo sobre ele anteriormente, que eu até postei aqui no Shorts. Quem puder dar uma acompanhada, pode ver que ficou muito bom. Eu conto um pouco sobre a parte dos seus vícios em droga e também de um tempo que ele ficou na prisão. Então eu não vou me estender muito nesse vídeo contando sobre a história dele. Eu vou só recapitular e passar um pouco por cima. Mas Robert começou sua carreira como ator desde cedo. Na sua adolescência ele fez alguns filmes marcantes, como The Pickup Artist, que ele protagonizou. Mas sua vida já estava meio pá. Em entrevista ele mesmo assumiu que seu pai dava cigarro de maconha pra ele desde quando ele era uma criança. E sua adolescência foi muito conturbada. Basicamente era dividida entre o cinema e as drogas. Ele já foi preso mais de uma vez e tomou tanta surra dentro da cadeia que até hoje o seu rosto leva algumas sequelas. Mas o próprio ator nunca deu muitos detalhes sobre o seu tempo na prisão. Creio que ele se arrependeu profundamente das suas ações nesse tempo. Robert Downey Jr. lutou firmemente contra seu vício em drogas, tendo diversas recaídas nesse caminho. A sua jornada como ator já tinha praticamente chegado a um fim precoce, e sinceramente toda a academia já via ele como um ator a ser esquecido, cara. A imagem dele era completamente manchada, mas como todo mundo sabe, o seu destino era inevitável, e no estalar de dedos surge uma esperança no fim do túnel. Robert Downey Jr. é escalado para interpretar o Tony Stark, e não existe ator melhor no mundo que poderia fazer o papel desse super-herói. Não existe. Robert Downey Jr. conseguiu transformar um personagem que não era tão querido pelo público no herói mais famoso do mundo. E serviu de base para todo o MCU, que como todo mundo sabe fez muito sucesso dali pra frente. Ele estrelou diversos filmes no papel de Homem de Ferro, e em todos a sua presença foi marcante. Até algumas pontas que ele fez, como por exemplo no primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland. Realmente, rapaziada, o Robert Downey Jr. trouxe vida para esse personagem, e a recepção do público foi gigantesca, fazendo assim ele também se tornar um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Pra você ver que realmente, cara, quando você tá numa tempestade, ela é passageira, apesar de você ter que aguentar ela até o final. E eu tenho certeza que essa história serve de inspiração para diversas pessoas, que infelizmente conhecem o fundo do poço e não conseguem achar uma escapatória. Mas sempre tem aquele fiapinho, aquela esperança no fim do túnel, que sempre vale a pena ir atrás. Essa história realmente é muito marcante, e eu recomendo também para que vocês pesquisem um pouco mais a fundo sobre a história do ator. Mas enfim, dito tudo isso, eu quero apontar uma pergunta para questionar um pouco e fazer vocês refletirem sobre o personagem Homem de Ferro. Se não fosse o Robert Downey Jr., o personagem seria tão querido? E assim, na minha opinião, não seria nem metade do que ele é hoje. Como eu havia dito, Robert Downey Jr. trouxe vida para ele fora dos quadrinhos. E nos quadrinhos o personagem já não era tão querido assim, até porque se você for ver, o principal grupo de heróis que a Marvel tinha à disposição nos quadrinhos eram os X-Men. Só que é engraçado, né? No cinema já não deu tão certo como os Vingadores, apesar de ter heróis mais populares pra época. Eu acho que o Robert Downey Jr. acrescentou carisma no personagem que ele não tinha necessariamente, e de fato rendeu muito fruto pra Marvel. Mas e na sua opinião? Você acha que o Homem de Ferro seria tão grande como é sem o Robert Downey Jr.? Eu quero que você fale aqui nos comentários. Mas enfim, rapaziada, basicamente o vídeo é esse. Lembrando que essa é somente a minha opinião. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Quem puder dar uma curtida aqui no vídeo e também se inscrever, eu vou agradecer realmente de coração. E quem puder recomendar o canal para quem gosta desse conteúdo geek, eu vou agradecer mais ainda. Mas enfim, rapaziada, é isso. Agradeço muito pela atenção e a gente se vê numa próxima. Valeu!